O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. E enviou-os a proclamar o reino de Deus e curar os enfermos. E disse-lhes: Não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar, aqueles que se encontram aqui no Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade. Sejam muito bem-vindos a esta casa de clemência e bondade. A todos vocês também que nos acompanham através da TV Horizonte, da Rádio América e dos nossos canais Mãe Piedade, tanto no YouTube e no Instagram. Lembrando que é importante com seu like, com a sua curtida, com seu comentário, para que assim nós possamos chegar a outros corações, outras pessoas que também precisam conhecer o Evangelho, a boa nova do Cristo Jesus. Sejamos todos acolhidos nesta Assembleia Orante, para que assim possamos juntos celebrar esta memória de São Vicente de Paulo, presbítero da Igreja, que viveu no ano de 1581 até 1660. São Vicente, conhecido como aquele que fundou a Congregação da Missão, os Lazaristas, e assim era responsável pelo cuidado para com os mais pobres, mas também para a formação do clero, dos padres. E assim dedicou sua vida no anúncio do Evangelho, entregando a sua vida para os mais pobres, para os mais marginalizados e excluídos da sociedade. E assim nós temos hoje conhecimento dos vicentinos que, inspirados já um pouco depois, uns 2 séculos depois, pelo beato Frederico Ozanam, criando as conferências vicentinas, a Sociedade São Vicente de Paulo, que é responsável por, podemos assim dizer, grande parte, se não dizer quase toda, da caridade feita pela Igreja. É interessante porque certamente você que nos acompanha, vocês que estão aqui, certamente já ouviram alguma vez: eu não preciso ser dizimista, eu não preciso ajudar na família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, porque a igreja é rica, ela tem dinheiro. Já ouviram falar isso? Certamente. E este é um grande equívoco, porque a igreja sim tem muitos bens, mas, por exemplo, como que eu, como padre, posso vender essa basílica? Ela não é minha, ela é da igreja. Tudo aqui é tombado. Ou seja, se eu virar uma vírgula aqui dentro, eu tenho que pedir autorização. Então, nada que tem aqui dentro eu posso mudar. Tem um valor histórico, é a imagem de Nossa Senhora da Piedade, esculpida por Aleijadinho, todo este presbitério, né, composto, feito com muito carinho há muitos anos atrás. Quantos padres passaram por aqui? Quantas pessoas cuidaram desta igreja para que hoje nós estivéssemos aqui, para que hoje você nos acompanhasse? Nós não podemos olhar para o patrimônio material da igreja e achar que nós simplesmente podemos vendê-lo e gastá-lo do jeito como bem entendemos.
Por isso que aqui na Serra da Piedade nós temos uma contribuição para a preservação desse espaço. Não é barato manter isso daqui. Padre Wagner, Padre Samuel e eu, nós estamos arrancando os cabelos da cabeça com muitas outras pessoas para mantermos esta casa de Nossa Senhora da Piedade. Antes de chegarmos aqui, diversas outras pessoas fizeram com que tudo desse certo. É um ciclo de diversas pessoas que fazem tudo dar certo. E às vezes nós escutamos isso na igreja, a igreja é rica. Eu não preciso ajudar a igreja. Se o Papa quiser, ele vende o Vaticano e pronto. Se fosse fácil assim, não teria mais problema e não teria pobreza no mundo. Mas nós temos os vicentinos, a Sociedade São Vicente de Paulo, que é uma grande ação caritativa dentro da igreja, que é um exemplo que ajudam diversas famílias, cesta básica, ajudando os mais carentes e necessitados, com a ajuda de nós, povo cristão. É com a nossa ajuda que a igreja é a maior instituição caritativa do mundo. Não existe outra instituição que presta mais caridade no mundo. Não existe outra além da Igreja Católica, uma das maiores, a maior. Existem outras, não devemos nos esquivar, porque vivemos em uma sociedade onde temos diversas outras denominações religiosas que têm, sim, o seu cunho de caridade. Mas aqui hoje nós estamos celebrando a memória de um padre da igreja que dedicou toda a sua vida para a caridade. E aí é importante também dizer algo muito precioso para a Igreja Católica, porque a gente escuta muita asneira por aí. Qual que é a asneira que a gente escuta? Eles falam que a igreja tem uma doutrinação voltada para o comunismo, quando a igreja fala que a nossa preferência é para com os mais pobres. E aí ficam falando um tanto de asneira e um tanto de abobrinha. Bando de ignorante. Por quê? Nós devemos compreender que prioridade não é exclusividade. A exclusividade da igreja é para todo ser vivente, é para todo o ser cristão e às vezes até aqueles que não são cristãos, porque nós não olhamos para a pessoa perguntando: você é católico, você é protestante, você é espírita? Não. A igreja olha: você é gente. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, nos fala nos direitos fundamentais da pessoa humana. A igreja olha para a gente de carne e osso. A igreja não pergunta se você é de tal religião para te ajudar com uma cesta básica, com um botijão de gás. A igreja olha se você é gente e ela te ajuda por aquilo que você é. Então, a atividade da igreja é preferencial para com os mais pobres, olhando para São Vicente de Paulo e para diversos outros santos, como Francisco de Assis, que cuidavam daqueles marginalizados. O problema é que parece que quanto mais as pessoas conquistam bens materiais, elas só sabem olhar para cima. Elas não conseguem olhar para baixo. Se você é cristão católico e não consegue olhar para o irmão que sofre, para o irmão que passa fome, para o irmão que precisa, você me perdoa, mas você não é católico, não. Você é tudo, menos católico. Porque o católico olha para todos. Não olha para quanto tem na conta bancária, quantos apartamentos tem, qual que é o carro. Não, nós olhamos para a gente. Nós olhamos para pessoas. Assim nós devemos compreender a importância da atividade caritativa da igreja através da Sociedade São Vicente de Paulo. E quantos conselhos, quantas realidades que nós temos na igreja dos vicentinos. É conselho metropolitano, são várias denominações tão bonitas dentro da Sociedade São Vicente de Paulo, que eu convido também a você a buscar conhecer mais
na sua paróquia, os vicentinos, ajudar, entregar cestas, escutar, fazer visitas. Isso tudo está na vida e deve estar no cerne de quem é cristão católico. Rezemos para que os vicentinos possam, todos os dias de suas vidas, ser missionários da palavra, levando a palavra e levando o alimento material para aqueles que padecem. Nunca nos esqueçamos. No Evangelho às vezes diz, né? Pobre sempre o tereis. Mas nós devemos cobrar dos nossos governantes, dos nossos líderes, para que existam políticas públicas a fim de dar dignidade para a pessoa humana, respeito, condição de viver em sociedade, para que assim nós possamos perceber que todos nós precisamos de algo para sobreviver, mas infelizmente, onde em muitas mesas há pão em fartura, em outras tem pão também em fartura, como dizia minha mãe, farta tudo. Infelizmente, é triste ver por aí algumas reportagens onde, quando tem geladeira, só tem água lá dentro. E os menininhos tudo andando no terreiro, com fome. Imagina a dor de um pai, a dor de uma mãe, que não tem comida para dar para os seus filhos. Que nós olhemos e, se nós pudermos ajudar, que assim nós o façamos. Assim, meus irmãos, nós ouvimos como primeira leitura o livro de Esdras, e assim traz uma reflexão no seu capítulo 9, um pouco tocante na nossa realidade. Capítulo 9, nós temos algo bem gritante. Esdras, incomodado com os casamentos mistos naquela época. Qual o problema daquela época? Não se podia misturar uma religião com a outra. Hoje nós temos dentro da igreja um processo canônico que se chama casamento misto, ou seja, de pessoas de denominações religiosas distintas, e às vezes até o casamento de alguém que não professa a fé em Deus com alguém católico, com, é claro, a exigência de que uma das partes seja responsável pela educação da prole, educação dos filhos na fé de Cristo e da igreja. Assim, Esdras está incomodado, porque quando se começou a misturar, a idolatria entrou dentro da religião. E este era um grande problema, porque ou você adora um Deus, ou você adora vários. E este era o problema daquela época, vários deuses, uma cultura politeísta. E isto estava incomodando o sacerdote Esdras. E isso também deve ser algo tocante na nossa realidade. Por quê? Porque hoje nós ouvimos diversos jovens dizendo que talvez vão casar, né? Porque hoje em dia casar parece que se tornou algo totalmente fora da realidade. O povo já fala casado com fé, juntado com fé, casado é, né? É isso que o povo fala. E assim nós percebemos um desleixo da fé. Quando nós nos casamos, falamos assim, olha, eu vou me casar com fulano de tal, ele não é católico, mas aí depois, quando nós tivermos nossos filhos, e quando eles quiserem crescer e tal, eles decidem o que eles querem seguir na vida deles. Olha, tudo bem, quando os nossos filhos completam a maioridade, nós não mandamos assim diretamente neles, mas se nós verdadeiramente damos um testemunho de fé, eles vão seguir o nosso caminho. O problema é que nós vivemos em uma igreja, infelizmente, onde o processo de catequese se tornou um processo de evangelização.
ninguém conhece mais a fé, ninguém sabe mais os mandamentos, ninguém sabe mais o que é pecado, ninguém quer mais ir na comunidade, quer rezar a missa somente na televisão e olhe lá, eu vou na igreja só no 7º dia, só no casamento, ou quando tiver uma criança nascendo para batizar, e por aí vai. Então, como disse ontem numa missa que celebrei, em uma novena aqui na cidade de Caeté, nós não podemos ser católicos mais ou menos, ou somos ou não somos. Busquemos essa consciência no nosso coração, para que assim nós busquemos as verdades da nossa fé e o nosso conhecimento da nossa igreja. Prestem atenção na realidade onde nós temos a idolatria de falsos deuses, a denúncia de casamentos mistos, o incômodo que existia, para a palavra que nós proclamamos no Evangelho de hoje. Jesus convocou os 12 apóstolos e lhes deu a autoridade de expulsar demônios, curar as doenças e proclamar o reino de Deus. Só que Jesus dá uma série de recomendações. Não leve 2 túnicas, não leve nada pelo caminho, não leve sacola, cajado, pão, ou seja, o despojamento. E aí entra uma questão, olha, se você entrar numa cidade e lá eles te acolherem, ficai lá. Mas se eles não te acolherem, bata as poeiras que tiverem em seus pés e siga em frente. Por quê? Por que Jesus orienta isso? Porque quando nós nos colocamos a anunciar a palavra de Deus, nós não batemos na porta das pessoas, e acredito que na casa de vocês também é diferente, não está escrito lá católico, está o número da casa de vocês, né? Lá na casa do meu pai é 231. Então tem o número da residência, mas não tem escrita a denominação religiosa, e assim, naquela época, menos ainda. Então, os discípulos foram enviados para anunciar o reino de Deus, anunciar para aqueles que eram judeus, que estavam se convertendo ao cristianismo, mas também anunciar a alguns que não acreditavam em Deus. E ainda existem pessoas hoje que dizem que Deus não existe. Mas acontece alguma coisa, qual que é a primeira coisa que eles falam? Ai, graças a Deus que fui liberto, né? É até engraçado quando a gente escuta isso. Então, os discípulos foram enviados em missão. E assim, irmãos e irmãs, essa também é a nossa missão enquanto igreja. Anunciar o Evangelho dentro da nossa casa, onde as pessoas já comeram 1 quilo de sal conosco, anunciar o Evangelho no nosso trabalho, onde tem pessoas de diversas religiões e pessoas que às vezes até não acreditam em Deus, anunciar o Evangelho na rua, dando um testemunho. Nós somos católicos 24 horas por dia, é igual eu. Não sou padre porque só estou paramentado aqui. Eu não deixo de ser padre quando termino de celebrar a missa. Eu sou padre 24 horas, diferentemente do médico, que por mais que tenha suas obrigações, se alguém passar mal na sua frente, ele deve cumprir a missão dele de tentar salvar a vida, mas quando ele larga o plantão dele, ele está lá como pai de família, como um cidadão. Eu sou padre 24 horas e nós somos cristãos 24 horas por dia e devemos anunciar o Evangelho sempre que pudermos, oportuna e inoportunamente. Não tenhamos vergonha da nossa fé, não tenhamos vergonha de anunciar a Jesus Cristo, como São Vicente não teve. Foi julgado, foi preso, foi injustiçado em diversos momentos, foi rechaçado pela sociedade, como nós também às vezes vamos ser, se nós realmente escolhermos seguir a Cristo. Ser cristão é ser outro Cristo. Por isso, deixo esta pergunta para cada um de nós. Nós verdadeiramente estamos anunciando a Jesus Cristo? Estamos anunciando Ele oportuna e inoportunamente? Estamos realmente professando a nossa fé? Ou estamos mornos? Que seja feita esta pergunta no seu coração e que ela possa te provocar para viver a radicalidade do seu batismo.